falar sobre o surto psicótico. Num vídeo anterior, eu lidei com a questão da diferença entre a neurose e a psicose. Mas falta ainda, discutir um pouco mais a essência de uma psicose. O que pode acontecer, dentro do chamado surto psicótico. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam bem que qualquer indivíduo normal pode psicotizar. O fato de um indivíduo, ter um surto psicótico não significa automaticamente que ele seja um psicótico. Por quê? Porque existem até fatores químicos, tóxicos, que podem levar o indivíduo a uma psicose ocasional. Eu costumo brincar com os meus alunos, Se vocês querem testar se vocês têm ou não a possibilidade de psicotizar, é só beber aí meia garrafa de absinto ou qualquer outro tipo, de bebida alcoólica muito forte. Alguns indivíduos vão alucinar, alguns indivíduos vão psicotizar. Por quê? Porque nesse sentido, nós todos podemos psicotizar. Mesmo pessoas normais, dentro de certas situações de crise, situações de forte estresse, pressão social, podem ser levados a essa psicose ocasional. Só que essa psicose situacional, ocasional, não é propriamente uma estrutura psicótica. O que estou querendo dizer com estrutura? O que eu estou querendo dizer é que mesmo o indivíduo que não é um psicótico, psicotizando temporariamente, ele sairá daquele tipo de quadro e é possível que nunca mais tenha um quadro de psicose na vida. Só teve um surto psicótico ocasional. Provavelmente gerado por certas circunstâncias físicas ou até mesmo psíquicas que o levaram a psicotizar. Esse tipo de psicose não é a psicose mais grave. Por quê? Porque ela é ocasionada. Se você, por exemplo, ingerir certas drogas, se você beber muito, você vai psicotizar. Mas quando cessa o efeito daquela droga, normalmente também cessa a própria psicose. Você não vai psicotizar ou continuar a psicotizar porque você não tem aquela estrutura. Agora, existem pessoas que têm estruturas psicóticas. Por uma questão de tempo, eu não vou discutir a teoria psicanalítica que explica o porquê algumas pessoas têm esse tipo de estrutura psicótica. Isso será reservado para um futuro vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que algumas pessoas são tipicamente psicóticos. São indivíduos que terão um padrão psicótico. Esses indivíduos com um padrão psicóticos irão psicotizar muitas e muitas vezes. Alguns desses indivíduos se encontram totalmente alheios ao mundo real. Ficam como se fosse um móvel, como se fosse um indivíduo sem vida, à parte do mundo real. Existe até um nome, Na esquizofrenia catatônica, existe exatamente um certo mutismo. O indivíduo ele fica preso na sua interioridade, fica em si mesmado ao ponto de parecer uma estátua, de parecer alguém sem vida real. E esses indivíduos catatônicos, na esquizofrenia catatônica, o indivíduo pode permanecer numa postura estranha, bizarra, a vida inteira, meses, semanas. Vejam, que é um tipo de psicose. Agora, além da catatonia,
existe também a esquizofrenia chamada de paranoide, que é uma esquizofrenia ligada a delírios de perseguição. Nessa psicose, o que ocorre é que o indivíduo começa a ter certos delírios persecutórios, delírios de perseguição. Pode acreditar que será a qualquer momento atacado, assassinado, de que o mundo irá acabar, se desfazer. Isso, né, é o que é chamado de paranoia. Na esquizofrenia paranoide, nós temos fantasias muito bem elaboradas. Nós temos roteiros fantasísticos que parecem bem um filminho. Eu costumo brincar com os meus alunos que o indivíduo paranoico, ele tem uma argumentação tão bem feita, tão bem elaborada, que acaba quase que por te convencer que aquilo que ele está dizendo é a realidade. Por isso, né, na esquizofrenia paranoide, nós temos esse teor de organização fantasístico, o que não ocorre, por exemplo, na hebifrenia, na chamada esquizofrenia hebifrênica, que é uma esquizofrenia que é também chamada de esquizofrenia desorganizada. Por que desorganizada? Porque esses rompantes de fantasia, de elucubração, não aparecem tão bem concatenada, não aparece tão bem estruturada a fantasia. Na verdade, o hebifrênico, ele tem mais lances de psicose, de organização propriamente, né, da fantasia, de que um roteiro bem estruturado. Nós podemos dizer que ele tem flashes que se evidenciam, se mostram, mas não tem uma boa concatenação, não tem uma boa organização. Em outros termos, a fantasia do hebifrênico não é bem elaborada. É, na verdade, mais comum os fragmentos surgirem, né, fantasias ou imagens bizarras e isoladas de que uma fantasia muito bem narrada. No caso, né, do paranoide é o oposto. Há uma organização, né, muito interessante. Por isso, né, o psicótico paranoide ele pode até ser pensado como um indivíduo que está falando a verdade. Não é o caso do hebifrênico, porque o hebifrênico ele vai ter algumas alucinações, pode ter, né, certos delírios, mas nada muito bem estruturado, muito bem organizado. Diferente do último tipo até de esquizofrenia, que é chamada de esquizofrenia simples. Por que esquizofrenia simples? Não é simples porque ela é mais simples do que as outras. Ela é simples porque existe um quadro evolutivo. O indivíduo que tem essa esquizofrenia simples, ele tem a tendência a evoluir para o quadro psicótico. Isso é muito típico, por exemplo, em andarilhos. Andarilhos, pessoas que ficam, né, como que perdidas no mundo, normalmente sofrem dessa esquizofrenia simples. Essa esquizofrenia é baseada num processo de evolução do quadro. O indivíduo que era aparentemente normal vai tendo cada vez mais pensamentos bizarros, desinteresse relacional. O esquizofrênico, né, que cede a esse quadro simples, é alguém que corta o contato emocional, afetivo com os outros. É por isso que o típico, né, andarilho é bem um exemplo desse tipo de distúrbio mental. É um indivíduo que parece não ter família, não tem envolvimento emocional com ninguém. Ou seja, notem que em todos esses quadros, né, tanto na paranoia, como na catatonia, como na hebifrenia e mesmo no quadro simples, o indivíduo vai se desorganizando, vai se desestruturando como eu.
E é lógico que o quadro, quando implica em alucinação, nós temos também tipos de alucinações. Ou seja, o indivíduo ele pode ter uma alucinação visual, ele pode ver algo estranho, ele pode ver alguém que não existe, ele pode enxergar um duende ou um fantasma. Isso é uma alucinação visual. Ele pode ter uma alucinação auditiva, pode ouvir vozes, alguém pode estar conversando com ele. Isso, né, tem a ver exatamente com essa alucinação auditiva. E pode existir até a alucinação sinestésica, em que o indivíduo pode tocar um objeto que não existe, pode ter uma relação sexual com um ET, com alguém que verdadeiramente não existe, pode beber uma substância que foi inventada pela sua mente. Ou seja, a alucinação ela vai gerar um engano. A mente será propriamente ludibriada, será enganada. Tem pessoas que dizem, olha, eu sei que não era uma alucinação porque era muito real. Mas quando nós falamos da alucinação, nós estamos falando de algo que parece mesmo real. Ao conversar com um psicótico, você logo perceberá, né, que o indivíduo está profundamente convencido da sua verdade. Ele acredita que aquela coisa estranha, que não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica, é a sua verdade. Então é importante notarmos que o surto psicótico pode levar o indivíduo a sair totalmente do eixo do outro, do eixo da realidade social, da realidade externa. Nós não podemos menosprezar a distância, né, que um psicótico toma diante da realidade concreta e acaba por substituir essa realidade concreta por uma realidade criada pelo seu próprio distúrbio. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que é um assunto complexo. Num outro momento volto a falar sobre esse tema, vou repetir algumas noções, esclarecer outras. Se você gostou e quer que eu debata sobre um assunto, pode nos comentários pedir aí um tema, pode sugerir um tema. É importante você entender que você faz parte desse nosso projeto. Convide outras pessoas, né, para se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem os nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima vez.